Queridas amigas, irmãos, senhoras e senhores, boa noite para todos. É com muita alegria que estamos de volta para o encontro das terças-feiras com o nosso programa Amor e Sabedorias de Emmanuel. Então convido a todos para que nos unamos em prece, suplicando as bênçãos para a nossa tarefa. Senhor Jesus, Divino Mestre, amigo, Senhor de nossas vidas, com aquela alegria que nasce do imo do nosso ser, mais uma vez nos encontramos, reunidos em torno do Teu Evangelho, relembrando, Senhor, aqueles tempos em que estivestes conosco na Palestina, trazendo a boa nova do reino. Pedimos, Jesus, que envolva a todos os nossos companheiros que nesse momento nos encontramos procurando os Teus ensinamentos. Mas também, Senhor, te pedimos por aqueles irmãos que sofrem no caminho, principalmente os que estão suplicando pelo esclarecimento e pela Tua bondade. Senhor, que os benfeitores espirituais que Te representam e que coordenam o movimento espírita no Brasil, sob a tutela de Ismael, que eles possam, nesse momento, nos auxiliar no fortalecimento dessa grande rede que nós carinhosamente chamamos da Rede Amigo Espírita. E que todos os nossos companheiros que puderem acessar o estudo que será feito essa noite, estando esses nossos irmãos na sala falando do Espiritismo na Rede Amigo, ou mesmo aqueles que estarão acompanhando a transmissão através da rádio Nova Fraternidade de Maceió, que todos possam, Senhor, ser envolvidos pelas suas sacrossantas irradiações de paz, de amor e de entendimento cristão. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, então para nós, dentro desse encontro que nós estamos realizando nas terças-feiras e que sabemos trazer para nós um objetivo principal de estudarmos a doutrina espírita através das lições da sabedoria de Emmanuel e do legado que nos foi oferecido pela conduta ilibada do nosso querido Chico Xavier, que possamos nessa noite, então, mais uma vez, sermos brindados com um conteúdo que possa remontar ao estudo doutrinário, mas também esclarecer as nossas dúvidas, atendendo às nossas necessidades, que tem a ver com esse momento importante da nossa vida, da nossa trajetória reencarnatória. Então, hoje, nós vamos iniciar o nosso trabalho abrindo o Livro dos Espíritos, exatamente na questão 532, dentro da segunda parte, capítulo 9, no tópico Influência dos Espíritos nos Acontecimentos da Vida. E hoje nós escolhemos, então, a questão 532, que eu peço permissão para ler para vocês e aqueles que estão com o Livro dos Espíritos em mãos, que possam nos acompanhar, e eu peço ao Arnaldo que coloque no chat para que os companheiros que estão na sala possam acompanhar a leitura. Novamente, abraçando a todos da Rádio Nova Fraternidade que estão online conosco na Rede Amigo Espírita. Vamos lá. Allan Kardec questiona assim os espíritos. Os espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e de atrair para elas a prosperidade? Resposta: não completamente.
porque há males que estão nos desígnios da providência. Contudo, minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Sabei também que muitas vezes depende de vós afastar esses males, ou, pelo menos, atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para que vos sirvais dela, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os Espíritos vos auxiliam, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas só assistem os que sabem assistir-se a si mesmos. Este é o sentido destas palavras. Buscai e achareis, batei e se vos abrirá. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal nem sempre é um mal. Muitas vezes dele resultará um bem, que será maior que o mal. E é isso que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou em vós mesmos. Então aqui, queridos amigos, essa pergunta, ela nos remonta naturalmente às nossas necessidades, às nossas dúvidas, às nossas questões que têm a ver com esses desafios que estão nos visitando na atualidade. E nós que estamos aqui estudando a doutrina espírita, estamos efetivamente nos preparando para compreender então a realidade do mundo espiritual. Porque a doutrina espírita é a chave bendita que abre os portais do nosso entendimento para compreendermos o nosso passado, as nossas responsabilidades do agora e o porvir que nos aguarda solene, rico de oportunidades para o nosso crescimento. E quando falamos do passado, do presente e do futuro, é natural que, como espíritas, abrimos as reflexões também para o que remonta à nossa cidadela, quanto encarnados e quanto desencarnados, e a relação dos espíritos na nossa vida. Naturalmente, vamos remontar à questão 459, quando Kardec questiona se os espíritos influenciam em nossas vidas. E a resposta é: de ordinário são eles que vos dirigem, muito mais do que imaginais. Paulo de Tarso, na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, no primeiro versículo, coloca para nós que nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Os espíritos, portanto, estão em todas as partes. E nessa conjugação de esforços do nosso aprendizado, na socialização que vamos mantendo dentro dos planos das relações com os encarnados, portanto, nós temos a presença destes espíritos que nos influenciam, como nós os influenciamos também, dentro das leis de sintonia, de afinidade, obviamente respeitando a hierarquia que existe nas diversas dimensões da vida. Então, na primeira parte da resposta, quando questionado os espíritos, se, no caso, há a possibilidade de afastar os males de certas pessoas, os espíritos afastando ou promovendo prosperidade, a resposta é muito clara, definindo para nós que não completamente, porque há males que estão diretamente ligados à providência divina, ou seja, fazem parte do contexto da nossa vida, do nosso aprendizado. Mas os benfeitores espirituais, aqueles espíritos que estão em condição de ajudar, eles podem minorar as dores, nos ajudando no processo da paciência e da resignação. Na segunda parte da resposta vem dizer também das responsabilidades que nos compete quanto agentes do nosso próprio destino de afastar os males, ou pelo menos lutar para atenuá-los.
E Deus nos concede a inteligência, que efetivamente é o atributo da nossa mente, que tem a missão ou a função, se podemos assim dizer, de nos auxiliar. E com isso, criarmos pensamentos mais favoráveis, mais otimistas, mais positivos. E com isso, atrair aqueles que efetivamente podem realmente nos ajudar. Porque muitas vezes eles querem nos ajudar. Eles se propõem a isso, mas nós fechamos o intercâmbio. Dentro dos mecanismos da indiferença, da intolerância, da reclamação, da rebeldia, que se tornam verdadeiros vícios que engessam ou que enferrujam a engrenagem da nossa evolução. E, por fim, os Espíritos vêm definir, no terceiro parágrafo da resposta, que muitas vezes o que é mal para nós, na realidade, é um bem. Aí nós trazemos o adágio popular para nos auxiliar, que após a tempestade sempre vem a bonança. E o que muitas vezes nos causa constrangimento, dissabores, insegurança, na realidade é um efeito de uma conjugação de acontecimentos, circunstâncias que vão favorecer o nosso crescimento num instante posterior. Então aqui vem configurar para nós a presença magistral, magnânima, imprescindível dos Espíritos em nossas vidas, no que remonta àquela condição do trabalho em que eles realizam, representando a própria misericórdia da providência divina que busca nos auxiliar o tempo todo. Então, portanto, queridos irmãos, o nosso desafio com o Evangelho, nesse momento, é de nos curvarmos diante da sabedoria da vida, que o tempo todo traz lições para o nosso aprendizado, e nos curvar dentro dos mecanismos da simplicidade e da humildade, para buscarmos trabalhar em busca da sabedoria, que efetivamente aponta o caminho ou abre as sendas para o nosso progresso, para que, percorrendo-as, o amor se faça em luz, o amor efetivamente se engrandeça em nós, por nós e para nós. No nosso espaço Amor e Sabedoria de Emmanuel, nós temos reservado algumas surpresas para os nossos companheiros que nos acompanham com tanto carinho, e por isso nós convidamos para participar com as perguntas, com as contribuições, com os comentários, seja durante o estudo ou posteriormente, nos enviando os e-mails ou fazendo os comentários após a postagem dos áudios na rede Amigo Espírita, porque a nossa redação proporciona um espaço burocrático para que todos se manifestem, obviamente, dentro dos planos das buscas, da consolidação do trabalho e das críticas positivas, porque efetivamente todos nós estamos na mesma senda, portanto, no mesmo aprendizado, embora participando de algumas salas, de alguns cursos diferentes, né? Mas na essência, efetivamente, estamos todos procurando nos aprimorar intimamente. Então, nesse espaço hoje, eu gostaria de pedir a permissão para vocês de ler uma carta, uma missiva que nós carinhosamente recebemos a inspiração de intitulá-la Uma Missiva Luz. Dentro de milhares e milhares de cartas, de epístolas que Chico Xavier endereçou durante todo o seu processo reencarnatório para tantos corações, para tantos familiares, amigos, para tantos irmãos de doutrina espírita, de pessoas da sociedade, que ele exercitava ali um dom que Deus efetivamente lhe conferiu, de escrever poeticamente para as pessoas, endereçando sempre o seu contributo de carinho, de afeição, de respeito, de representante da doutrina espírita,
do Evangelho do Senhor, e nós vamos encontrar verdadeiras pérolas que precisariam ou poderiam ser por nós avaliadas com muito carinho, porque sempre elas oferecem para nós um contributo no que remonta à nossa vivência do Evangelho nos tempos da atualidade. E hoje nós reservamos, então, o espaço para ler uma carta que Chico Xavier endereçou para o seu amigo Joaquim Alves, que ficou conhecido carinhosamente no movimento espírita como o Jô, companheiro da região de São Paulo, que foi um daqueles que participaram dos movimentos lá de trás, quando Chico começou realmente a aparecer no movimento espírita, nos tempos de Pedro Leopoldo. O nosso querido Joaquim Alves, como o Jofre Leles, o José Gonçalves Pereira, César Bornier, o nosso querido Arnaldo Rocha, Clóvis Tavares e tantos outros corações que naqueles tempos de Pedro Leopoldo trocavam as suas impressões, estudando a doutrina espírita e, dentro daqueles envolvimentos que aconteciam em Pedro Leopoldo, que eram verdadeiros fulcros irradiadores do bem, depois eles voltavam para suas terras, para as cidades, para suas casas espíritas, enfim, para a sociedade, para levar o aprendizado e contagiar os espíritas daqueles tempos, que efetivamente a história do movimento espírita no Brasil reconhece que foi tempos de ouro. Então, sem delongas, nós vamos ler esta carta, que esperamos que o tempo nos ajude. E vamos pedir ao nosso querido amigo Arnaldo que possa também replicar trechos da carta no chat para quem quiser acompanhar. Lembrando que nós postamos essa carta hoje na Rede Amigo Espírita, como também no blog feeac.com e no chico-xavier.com. Blogs que são vinculados à nossa instituição FEAC Minas, aqui de BH. Então vamos lá. Querido Jô, essa carta ela é datada da década de 60. Querido Jô, Jesus nos abençoe. Recebi sua carta querida de 6 de junho. As encomendas de nossa Isa e de coração eternecido reúno vocês dois em meu abraço do coração. Louvado seja Deus, que nos concedeu um amor assim tão grande, para vivermos juntos pelos laços sublimes da alma. Comecei a ler a sua mensagem abençoada e do curto diário de uma saudade até a última página de A Viagem de Itsaí. Senti essa alegria cariciosa e boa que conversa a sós com a gente, entre risos e lágrimas. Palavras para dizer a você a emoção que você me deu. Desisto de buscá-las. As palavras do mundo são assim como tijolos de construção humana. Podemos dar-lhes forma e beleza ao empilhá-los ou acomodá-los uns aos outros. Mas não conseguimos transmitir-lhe o calor que sai do coração. Por isso, meu filho, tanto quanto um coração pode abençoar um outro coração, repito ao seu generoso espírito: filho de minha alma, Deus abençoe você em todos os seus passos. Os benfeitores podem nos auxiliar com bons pensamentos, com pensamentos favoráveis. E depende de nós
absorvê-los. Depende de nós começar a verificar a providência divina atuando em nosso favor. Como a providência divina estava favorecendo a estas duas almas, dois espíritos amigos, um ajudando o outro, com palavras benditas, uma amizade sincera e estimulante. Deus abençoe a você e em todos os seus passos, filho de minha alma. Uma forma carinhosa que Chico tratava a muitos corações próximos aos dele. Continuando. Como é belo tudo o que você me diz. Sim, as palavras de Noel, uma forma carinhosa dele se referir a Emmanuel, escritas pela mão de Clié, era assim que ele se apresentou dentro dos pseudônimos necessários para a carta. São as mesmas ontem, hoje e sempre. É preciso trabalhar, sofrer pelo bem, desculpar sempre qualquer espinho que nos venha a ferir e continuar servindo à felicidade de todos. Apagar o fogo das discórdias, estender o amparo aos que necessitem, ajudar, socorrer. Chico passava por um grande drama nessa época. E ele falava na missiva sobre a necessidade de abençoar sempre, a necessidade de desculpar em todos os momentos, desculpar os espinhos que nos venham a ferir e continuar servindo a felicidade de todos, não a felicidade de alguns, e procurar apagar o fogo das discórdias. Quantas vezes nós esquecemos disso e fomentamos a desavença, as querelas, a difamação. Sim, amado Silvano, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para um fato. Silvano é uma personagem do livro Ave Cristo, romance psicografado pelo Chico, ditado por Emmanuel. Um garoto cristão que fazia parte de uma comunidade de crianças e que foi escolhido no meio de algumas para cantar uma música para homenagear um patrício romano de nome Tassiano Varro, filho de Quinto Varro, que naquele momento da história tinha se transformado em cristão e recebeu de um benfeitor o nome dele, Ápio Corvino. Esse garoto Silvano foi estraçalhado por uma fera, por um cão que foi solto a mando de Tassiano. Esse garoto Silvano foi uma das reencarnações do nosso querido Jô. Convido-os para estudar esse romance, Ave Cristo. Continuando. Sim, amado Silvano, é como se as inesquecíveis palavras de Emmanuel também me percutissem os ouvidos constantemente.
o maior privilégio dos discípulos de Jesus é sempre aquele de ajudar sem retribuição e de agir desinteressadamente em seu nome. Prossigamos, pois, para a frente. Prossigamos, pois, para a frente. Nenhuma felicidade surgirá maior para mim que a de saber que você continua firme e leal aos ensinamentos redentores que recebemos juntos. Louvado seja o Senhor. Olha a humildade de Chico. Os ensinamentos que recebemos juntos. Ele poderia estar se referindo aqui a esse período do século III da era cristã. Porque nesse período, Chico, também personagem do livro Ave Cristo, na personalidade de Lívia. Lívia foi um bebê encontrado à beira do caminho e adotado por um afinador de instrumento de nome Basílio. Basílio, na época, era Emmanuel, que também se tornara cristão. E Lívia recebeu os ensinamentos daquele que se tornara o seu pai. E este período foi extremamente marcante, tanto para Lívia quanto para o Silvano garoto. Mas nós poderíamos traduzir também para a humildade de Chico, que se colocava como um aprendiz junto com Silvano, agora como o nosso querido Joaquim. Porque jamais Chico deixou essa condição de discípulo, de aprendiz sincero e fiel. Por mais que os homens o exaltavam, ele se rebaixava, porque ele sabe que o maior no reino dos céus é aquele que se faz menor. E muitas vezes nós é que incorremos no campeonato da vaidade tola, a vaidade que procura o aplauso pessoal, como a vaidade que aplaude o outro, muitas vezes em nome da bajulação, ou em alguns momentos, para transferir os louros para os outros e nos colocarmos sentados à mesa com eles. Porque para alguns estar do lado do rei é quase que ocupar o trono. Como se estar à presença dos espíritos mais evoluídos pudesse nos garantir felicidade futura. Eu escutei de uma das sobrinhas de Chico ontem, conversando com ela por telefone. Essa companheira me disse quanta responsabilidade ser sobrinha de tio Chico. Como isso me pesa, porque os exemplos dele, muitas vezes, pela não observância minha quanto às minhas responsabilidades, se tornam um sobrepeso. E alguns julgam que eu ser sobrinha foi um privilégio. E na realidade, para mim, significa um grande peso. Então são pontos que nós poderíamos refletir quanto à simplicidade e o desprendimento dessa alma. Agora ele vai falar de uma forma poética. E eu os convido, nesse trecho que vamos ler, que vocês procurem nas prateleiras espíritas o livro Meimei, Vida e Obra. Quando ali vocês encontrarão uma carta endereçada por Meimei, espírito, ao seu ex-consorte, Arnaldo Rocha, que tinha ficado entre os homens. E Chico Xavier se tornou um instrumento para que o amor pudesse circular entre o céu e a terra, para revigorar o moço viúvo, depressivo, que se encontrava na terra, materialista, que precisava de aprender pelos condutos da dor o valor do ardor do trabalho com o Senhor Jesus. E ali vocês vão encontrar uma carta
em que Meimei vai contar uma história de uma castelã. E é mais ou menos o que Chico se refere nesse trecho que nós vamos ler agora. Porque o passado de todos eles se conjugavam na esteira da misericórdia divina. O castelo em que você ouviu Emmanuel pela primeira vez, pelas mãos de Clié, que era ele, Chico, está igualmente em minha lembrança. Que céus estrelados, querido Silvano, e que flores desabrocham ali. Que cânticos cristalinos de aves e almas ali se entrelaçam às harmonias da natureza. Entretanto, o Senhor mandou que o meu barco fosse desamarrado pelas circunstâncias e tive de viajar também no rumo de outras terras. Chico agora está se referindo ao barco dele que se desprendeu de Pedro Leopoldo e ele teve que se mudar para Uberaba. Aquele rio que você fixou tão bem, na tela em que me aparecem os solares coroados de sol, na paisagem verde e florida, estava igualmente à minha espera, sem que eu soubesse ao tempo em que nos vimos pela primeira vez nessa existência. Não perguntei ao Senhor por que motivo me mandava partir, mas creio que Ele queria que eu segurasse o microfone ou o papel a fim de que Emmanuel, que tanto o ama, dele falasse a outras assembleias. Meus amigos, isso nos leva a emoções profundas. Porque Chico está falando poeticamente, evangelicamente, de um grande desafio que ele vivia naqueles tempos. Ele deixou a sua cidade natal, sua família, vivia momentos difíceis da incompreensão, inclusive dos familiares, inclusive de amigos que não compreendiam por que tanta renúncia daquele homem, e o trabalho dele para alguns se tornava um sobrepeso. Gente, ele teve que abandonar tudo. Em 1959, em janeiro, ele sai deixando os seus próprios bens e partiu para Uberaba. Observem como que ele está falando desse momento tão importante na vida dele. Ele não perguntou ao Senhor o porquê, o motivo que o mandava partir. Mas ele foi porque naquele momento ali, ele efetivamente compreendeu que Emmanuel queria que ele segurasse o microfone ou o papel para poder falar para outras assembleias. Imaginemos isso. E quantas vezes nós reclamamos, tripudiamos e não observamos que a tempestade ou a dificuldade está nos convidando para acendrarmos um patamar diferente, aonde o trabalho vai ser dinamizado. Mas o sentimento do apego, do orgulho ferido, obsta a visão. E foi o que aconteceu. Ele falava disso em 1962 e hoje a gente observa como que o trabalho que foi realizado por Emmanuel e Chico, quando partiram para Uberaba, ele se dinamizou, porque se aproximou de São Paulo, porque era necessário que a fonte irradiasse para além das montanhas das Gerais. Continua Chico. Passei a ver outros solos, outras regiões. Ele vai falar dos corações aqui agora. Vi glebas secas, florestas, espinheirais. Ele falava da terra física? Por certo, não.
ele foi viver um outro momento, conviver com outras pessoas que ele não conhecia. E a gente sabe que o processo da adequação, das mudanças não são fáceis. Chorei ao ver as árvores lascadas e os ninhos arrasados. Tantos vi. Notei cipoais asfixiando plantações generosas, calhais enormes impedindo o curso e fontes abençoadas. Quantas vezes a gente vê isso na nossa vida? No meio da família, no seio dos amigos. Porque neste período, como nós estamos estudando nas quintas-feiras, no sermão profético, nas mudanças cíclicas, o amor se esfria, as nações guerreiam contra nações e a gente vê rumores de guerra. É o momento do testemunho. É o momento que vamos verificar se estamos realmente decididos a percorrer o caminho, o vale. Emmanuel, atento ao trabalho, me chamava ao dever, enquanto as lágrimas incontidas borbulhavam do seu coração. Emmanuel dizia para ele: vamos trabalhar. É assim que devemos proceder. Ou vamos continuar alimentando depressão, amargura, ódio? Nós temos que sair para o dever. Emmanuel é o benfeitor que a questão 532 vem falar para nós, que vem suscitar em nós bons pensamentos. Era preciso trabalhar, trabalhar, trabalhar. Trouxe-me, Emmanuel, trouxe-me bondosos companheiros, dedicados e maravilhosos de carinho e confiança, que aspiravam a ler as instruções de serviço em minha conduta. Meu Deus, Emmanuel trouxe amigos, quantas senhoras, quantas pessoas carentes que vieram, quantas pessoas que suplicavam a intervenção do alto, e Emmanuel apresentava-as para ele, para que essas pessoas entendessem as instruções do serviço na conduta dele. Que responsabilidade, meus amigos! Às vezes, ao segurar o microfone ou o papel para ele, porque Chico segurava o microfone e o papel para ele. Para ele quem? Para o seu benfeitor, porque esse é o trabalho do discípulo. O nosso valoroso e infatigável semeador. Observem o carinho, o respeito que ele tem com Emmanuel. Se encontro um espelho à frente, observo como o tempo me assinalou. As rugas do rosto me lembram as horas de apreensões, quando os serviços de Emmanuel surgem ameaçados, e a calvície adiantada me faz sorrir pensando que muitos dos meus cabelos me abandonaram, cansados da tensão mental que lhes afogueava as raízes. Mas, por dentro, amado Silvano, a visão da vida é de esperança e de profunda alegria. A mensagem é a mesma: amar, sim, trabalhar sempre. Sofrer pelo bem é sofrer pela verdade. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
enquanto a dor por fora, ele buscava a esperança e alegria por dentro. É o que devemos fazer agora, apoiados por eles, por essas almas dos amigos para sempre, do nosso querido Joaquim, do nosso bendito Chico, do nosso semeador Emmanuel. É uma felicidade, Joaquim, poder abrir o coração para o seu, porque a conversa aqui era de coração para coração, sem preconceito, sem interesses mesquinhos. Era o intercâmbio de luz. Coração para o seu, e falar assim, com a intimidade dessa carta. E assim faço, não só tentando responder de algum modo a sua missiva querida, na pauta da ternura em que você agrafou, mas também para dizer ao seu carinho que desejo ver você sempre o mesmo, sempre o irmão abnegado de todos, servindo, auxiliando, compreendendo, ajudando. E como o 62, que era aquele ano que findava, aproveito a ocasião para rogar a você, me perdoe se algum gesto meu nas tarefas desse ano chegou a ferir-lhe o coração. O cuidado, a performance bendita para não ferir. Certa feita, Emmanuel disse para Chico: Chico, o médium não pode ter a pretensão de agradar a todos, mas o médium não tem o direito de desagradar a ninguém. Ferir o próximo jamais. Machucar nunca. É preferível sangrar os pés pisando nas pedras pontiagudas da indiferença, segurando as hastes espinhosas das rosas, dos opulentos, mas jamais trazer desconforto para quem quer que seja, mesmo em pensamentos. Que aspiro a ver sempre valoroso e sempre feliz. O Natal está próximo. Nós que tanto amamos e reverenciamos, com respeito e carinho a data do Senhor, ante o Natal, estamos mais que nunca sobre a aura amorosa de Emmanuel, de nossa castelã, de nossa princesinha do céu. Ele se refere a Meimei, por isso eu indiquei o livro. Em nome deles, nossos amados instrutores, peço a você um presente de sua alegria. Diga-me que você ama a Deus e a vida e que estás feliz. Este é o presente que ele pede. Se alguma atitude assumida por mim machucou você, na sua grandeza de coração, perdoe-me aquelas 70 vezes 7 e continuemos fiéis no nosso trabalho com Jesus. Um dia, quando você respondia pelo nome Silvano, embora pequenino,
você soube, como sempre, honrar o nome dele, o Senhor, o Cristo. Silvano, em testemunho de fé viva, deixou o corpo ferido numa estrada, conchegando-se ao coração paterno que o amava. Ele se refere a Quinto Varro, que no tempo deixou um legado belíssimo como Pedro de Alcântara na Espanha, e depois foi consignado pela família Bragança para ser o patrono espiritual do nosso Brasil. Não será justo que eu também aceite as circunstâncias, quaisquer que elas sejam, para ser leal a Emmanuel nas estradas do mundo? Se minha voz de criatura, talvez fatigada pelo tempo do corpo físico, algo falar desajeitadamente para defender a verdade no serviço de Emmanuel, perdoe-me os modos, os envoltórios, as impropriedades e deficientes expressões. Às vezes, filho de meu coração, é preciso também sofrer pelas realizações, deslocando o pensamento do nosso círculo mais íntimo para abranger o conjunto. Nessas horas dolorosas, grande é a luta, mas é preciso ser fiel às realidades que estão dentro de nós e que se ligam a todos os filhos de Deus e tutelados do Senhor. Isso, porém, amado Silvano, não impede a obra constante do amor puro que salva, regenera, levanta e ampara sempre. Meus amigos, quantas dificuldades Chico enfrentou naqueles tempos, o que não nos autoriza a entrar nos meandros. Na atualidade, porque não acrescenta. Mas ele fala que muitas vezes é necessário você sair daquele limite para abranger o conjunto e deixar um legado maior, porque não podemos nos prender. A semeadura é livre e nós podemos semear o bem, mas há um momento em que, se a terra não está preparada para receber a semeadura, é necessário abençoar e passar, porque o discípulo do Senhor não força a porta e não parte para esgrimas intelectuais, no campeonato do convencimento tolo. A verdade é assimilada de dentro para fora. Desculpe-me, ainda se me refiro ao trabalho de verdade. É só para dizer a você que me sinto na condição de sua mãe, pelo coração, mãe espiritual que tem a idade de quem o viu nascer, não mudou. Eu que me sinto na condição de sua mãe pelo coração, mãe espiritual que tem a idade de quem o viu renascer, não mudou. Não mudou. As mães não mudam. Os filhos é que muitas vezes olham para elas como pais. As mães sempre serão as mães benditas, orientadas por Maria Santíssima. Precisamos ter olhos de ver.
Precisamos ter a sensibilidade da criança para sentir a presença das mães. Como ele suplicou para que Jô o observasse como a mãe, porque como mãe essa alma sentia e o tinha como um filho. Como Chico tem a família espírita como filhos. Porque somos muitas vezes, não que ele seja a mãe do céu, mas é porque ele se tornou a matrona, aquela que tem mais experiência e por isso luta para que os filhos estejam juntos, embora os filhos prefiram dissidências, polêmicas, incongruências, dissonâncias com a mensagem que dimana de Jesus. É só para afirmar que ele deseja você tão fiel a Jesus hoje quanto ontem, e tanto quanto será você fiel a ele amanhã. E se alguém disser a você que me transformei, ou que pessoas e circunstâncias me teriam transformado, não acredite. Não acredite. Muitos querem transformar essa nossa mãe, Chico Xavier. E ele não mudou. Mudou apenas de Pedro Leopoldo para o universo. Mas o espírito não dá salto. Ele continua como médium, atendendo a voz que vem do alto e nos atendendo como agora. Só que ele não faz isso sozinho, porque são muitas mães, de mãos dadas com a Castelã, a princesinha, a nossa Meimei, conjugado com Sheila, com Teresa de Ávila, com tantos espíritos que se multiplicam dentro da multiplicidade que Jesus nos oferta no monte. São todos eles veleiros da nossa evolução, mas eles não mudaram. Eles nos pedem que nós mudemos, que nós alteremos a nossa forma de pensar e sentir, mas nós vamos continuar os mesmos, meus amigos. Nós continuaremos na grande batalha do aprendizado. Pense, ele fala para Jô, e agora eu acho que ele fala para nós. Pensem todos no silêncio, que sua mãe tão pobre e tão devedora vive carregada de obrigações que ela deve trabalhar sem repouso, para que a obra de Emmanuel não esmoreça. Se alguém pronunciar palavras ofensivas ou aparentemente ofensivas em torno dela, dela quem? Da obra de Emmanuel. Por incapacidade de compreender-lhe a extensão dos compromissos e lutas, não a defenda. Não defenda. Porque certa feita Chico disse que o médium que se defende, ele está em trevas. E a gente vê muitos por aí subindo na tribuna para justificar. E eu costumo dizer nos nossos singelos estudos que quem justifica não explica absolutamente nada. É diferente quando somos convidados a opinar, a repassar, a dividir, mas justificar. Tentaremos justificar o injustificável, porque só nós mesmos sabemos o peso. Ore, oremos todos uns pelos outros. Deus sabe, filho meu, quantas dificuldades foi ela obrigada a atravessar, essa mãe.
desde a infância, para que o trabalho de Emmanuel não parasse nem fenecesse. Não gaste o tesouro de suas horas em defesa de quem maternalmente o ama tanto. Eu volto a dizer, um pai jamais diz que ama maternalmente. Por muito que eu trabalhasse, e realmente nada tenho feito de mim, não estaria de minha parte senão cumprindo um dever. Lembre-se que sua mãe pelo coração está igualmente na viagem do mundo, carregando imperfeições, impedimentos e inibições, porque essa mãe é humana. Se não pode estar frequentemente com os filhos amados, é que ela deve, antes de tudo, ligar-se às disciplinas que o Senhor lhe traçou por Emmanuel. Tantos filhos queridos eu tenho, mas o Senhor quer que nos voltemos agora por algum tempo para os filhos do Calvário, que Ele nos legou. Muitas vezes nós temos que ir aos filhos do Calvário e não podemos estar juntos dos nossos rebentos. É da lei, é a circunstância bendita que aprimora. Não somente os órfãos de carinho e de pão, os deserdados do lar e os tristes do mundo, mas também os desesperados, os que perderam o apoio da crença, os que acumulam problemas e aflições sobre as próprias cabeças e os que, um dia, lhe cercaram a cruz com o riso nos lábios e a noite no coração. É preciso amar a todos eles, estender-lhe os braços e o sentimento. Não creia também, amado Silvano, que alguém me obrigue às disciplinas necessárias. Emmanuel as propõe e eu as aceito. Emmanuel propõe e ele as aceita. Jesus nos propõe. Por que não aceitamos? Estou, meu filho, embora com tanta madureza e velhice física, na posição de uma criança na escola ou de um animal em serviço. Sem as disciplinas não conseguirei fazer o que devo fazer. Receba, meu filho, todas as considerações dessa carta, por entendimento nosso, diante do Natal. Amemos e trabalhemos. Queridos amigos, senhoras e senhores da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, os nossos irmãos da Rádio Nova Fraternidade, todos os companheiros que nos acompanham nesse instante ou que irão escutar esses áudios nos seus lares, na calada da noite, na solidão do carro, na manhã da caminhada, que todos nós nesse momento possamos sentir a presença de Deus na intimidade dos nossos corações, nos fortalecendo e nos convidando para o banquete do reino dos céus. Vinde a mim, todos vós
que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Que o nosso querido amigo, devotado servidor de Jesus, Chico Xavier, o semeador das estrelas, Emmanuel, e todos aqueles que fortaleceram uma grande equipe de trabalhadores que morejaram na terra e no espaço, em nome da divulgação da doutrina espírita e do Evangelho, que todos eles possam receber um ósculo da nossa gratidão e um amplexo da nossa amizade. E que Maria Santíssima, a veleira de toda a humanidade, fortaleça o Instituto Sagrado da família cristã. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana com o programa Amor e Sabedorias de Emmanuel. Que assim seja.